Boa noite, eu sou o Fábio Ávila e esse é o programa Espelho da Vida. Reportando o programa passado, uma maravilha. Eu vou usar uma palavra religiosa para dizer o que foi. Foi uma bênção. Eu recebi aqui os integrantes da Academia do Samba, do meu coração, da minha infância, que tanto eu queria ir nos ensaios e não podia. Fui surpreendido porque acompanhou o entrevistado, que seria o presidente, a harmonia. E vieram figuras aqui do mais alto gabarito. Olha, foi uma joia, terminou com música tradicional, na internet bombou, estão pedindo de volta, quero que venham apresentar aqui mais uma vez. Foi muito joia. Hoje eu estou recebendo aqui o Tiago Botelho, ele que foi reeleito agora, é o presidente do Sindicato dos Municipários. Tem feito muito por essa cidade, tem feito muito pelos trabalhadores dessa cidade. Não precisa ser funcionário público. Se você mora em Pelotas, saiba, você já foi beneficiado por esse rapaz, que é uma pessoa, sobretudo, sobremaneira, impoluta. Eu diria que carrega consigo um espírito etéreo, eterno, um espírito de fazer o bem, de fazer o que é bom, e por isso eu queria muito trazer o Tiago aqui. Está me acompanhando hoje, vai estar na semana que vem, especificamente também, para dar uma entrevista, o Paulo Vargas. 25 anos de ministério no Evangelho de Jesus Cristo. Ele vem falar aqui na semana que vem sobre os tempos do fim. Eu perguntava para ele agora, eu disse, Paulo, semana que vem, será que ao final da entrevista, quem nunca abriu a Bíblia vai saber identificar quando Jesus voltar? Porque existem muitas lacunas. Eu fico pensando, se descer hoje um disco voador e alguém ali dentro dizendo que é Jesus, como as pessoas vão saber se é Jesus ou não? Esse é o mistério que vai ser revelado na semana que vem. Tiago, obrigado por aceitar o convite. Obrigado, pastor, meu amigo também, um homem que tem me ensinado muitas coisas e eu sei que elas darão frutos. Maravilha. Muita coisa acontecendo na cidade, muita coisa acontecendo com os municipários. E eu quero começar, Tiago, eu vou direto ao assunto. Eu vou repetir aqui o que eu ouvi de servidores. O homem, enquanto está trabalhando, está com saúde, é muito bom. Quando fica doente, que tristeza. Em todo lugar. E agora na prefeitura parece que está assim. Não estão aceitando os atestados médicos. Quer dizer, o cara se forma na faculdade, é um médico, tem ali um conselho, e aí pega o papel do cara e joga fora. É assim que está sendo tratado? Fala para nós disso aí. Como é a parte histórica desse assunto? Exatamente, Fábio. Primeiramente, uma boa noite a todos os telespectadores da TVC. Boa noite, Fábio. Boa noite ao pastor Paulo. Para mim é uma grande honra, uma grande satisfação estar presente aqui na TVC, e ainda mais com um companheiro de trabalho, com um colega que também que tive o prazer agora de conhecê-lo e vou querer assistir semana que vem. O programa vai estar bem bom, um tema bastante interessante, bastante intrigante também, Então isso aí é uma coisa excelente, E esse espaço que a TVC propicia para a comunidade pelotense, para nós abordarmos os assuntos locais, sejam eles nas mais diversas esferas. Mas como tu bem disseste, indo direto ao assunto, os trabalhadores municipais de Pelotas vêm sofrendo sim um grande problema no que tange à sua saúde. Já não obstante a saúde que é sofrida no dia a dia, pelas más condições de trabalho, que nós semanalmente aqui na TVC demonstramos no programa de TV do SIMP, onde a gente ilustra desde os guardas municipais, agentes de trânsito, trabalhadores da saúde, da justiça social, que não somente baixos salários contribuem por uma má qualidade do serviço, também as más condições de trabalho. Mas parece que isso não é o suficiente. Pelo menos por parte da Prefeitura de Pelotas, o que nos entristece muito. O que nos chama a atenção é que no último mês o SIMP vem recebendo quase que diariamente uma chuva de servidores públicos, alguns ligando, outros indo pessoalmente e chegando chorando de verdade na sede dos sindicatos municipais de Pelotas. E o relato é geral. Existe uma médica
intitulada como médica do trabalho, ali no antigo serviço de biometria, que hoje é denominado Serviço de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho. E fica bem próximo ali à Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira, ali na Rua General Osório. E é a antiga biometria, o local para receber os atestados médicos dos servidores, quando estes precisam consultar e cujos médicos forneceram atestados médicos em virtude que a pessoa precisa se ausentar do trabalho, o repouso faz parte do tratamento e tantas outras demandas médicas que assim requerem. O que tem acontecido, Fábio e Paulo? Desde o momento que essa doutora assumiu lá, doutora Rossana Guidotti, deixando bem claro que, embora tivemos uma reunião com o secretário Cruz e com essa doutora presente na reunião, nos foi falado que ela foi contratada, ela não é uma servidora do quadro efetivo, foi contratada como médica do trabalho. Pesquisando o portal da transparência, site da prefeitura, ela não consta como médica do trabalho. Ela consta como médica plantonista. Então, é a primeira coisa que nos chamou a atenção e nos causou estranheza. Segundo, vários casos de servidores que efetivamente encontravam-se doentes, com atestados médicos de especialistas, inclusive, da área, a médica simplesmente não estava aceitando. Exemplo real. Uma agente comunitária de saúde, cujo seu serviço é visitar as residências, visitar as casas, caminhar dentro da sua microárea cerca de 4, 5, 6 quilômetros a pé. Uma destas colegas, num dia de trabalho, teve uma forte torção, no seu tornozelo. E os ligamentos, teve algum problema ali junto ao tornozelo, e seu pé ficou muito inchado. Então, ela consultou no setor de traumatologia da Santa Casa. O médico especialista, tendo realizado os procedimentos necessários, diagnosticou, enfaixou a sua perna e que era necessário ela fazer repouso além do tratamento. Ao ser entregue o atestado, a médica, essa do trabalho, sequer fez uma análise da colega, sequer pediu para retirar a faixa, simplesmente desconsiderou o atestado médico de um especialista. Lembrando que nós temos um decreto municipal que diz quais são as obrigações no que tange atestados médicos. Simplesmente o atestado médico tem que conter a data, o nome do médico, sua assinatura, o seu registro no Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul e a CID, que é a Codificação Internacional de Doenças. Esses são os requisitos. Deixa eu ver se eu entendi. Então, o que está acontecendo é que não está se cumprindo a lei? Exatamente. Não está sendo cumprida a lei. E pior do que não ser cumprida a lei, que é um decreto municipal vigente desde 2003. A médica não faz a análise, está desconsiderando um atestado médico de um outro profissional e pior do que isso. Eu sou a médica, não aceitei o teu atestado, Fábio. Não aceitei teu atestado. Só que teu atestado fica retido comigo, porque eu vou colocar no teu prontuário, e tudo aquilo que eu afirmei para ti oralmente, não aceito porque eu quero novos exames, não concordo com o laudo desse médico, servidores estão pedindo por escrito para sair com essa informação por parte da médica, e muitas vezes ela vem negando. E a gente deixa claro que isso é um direito do servidor, e eu vou lembrar aqui para quem estiver nos assistindo, nós temos uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que é a resolução número 1488 do ano de 98. E o que ela sumariamente trata para médico do trabalhador? Quando de um possível afastamento do trabalho por parte de um servidor, considera-se, além como parte do tratamento, o próprio repouso, o acesso a terapias e o afastamento em virtude de determinados agentes agressivos ou outras coisas que somaram para essa enfermidade do trabalhador. E, para atender preceitos éticos, o médico deverá, quando requerido pelo servidor, no caso o paciente, deverá pôr à disposição deste paciente tudo o que ele solicitar, por escrito, registrado, com assinatura e carimbo originais, o que não vem sendo feito. E não é simplesmente uma mera entrega de um atestado médico, o momento aquele que tem do contato do servidor para com a médica. É o momento também de ela estabelecer o nexo causal entre os transtornos possíveis desse trabalhador e as suas condições também de trabalho. É obrigação do médico, ao fazer essa avaliação, quando recebe um atestado, não é só olhar para o Fábio Ávila e verificar fisicamente as condições. Ela também tem que estabelecer um nexo causal. Ela tem que saber o estudo do teu local de trabalho. Ela tem que ter noção e consciência disso. Ela tem que saber o depoimento e a experiência
do trabalhador. Então, eu não posso simplesmente, como ela fez com essa agente comunitária de saúde, não aceito o teu atestado e hoje tu vais trabalhar. Teve um outro caso de uma trabalhadora, uma servidora, que estava com um problema grave no intestino, com uma infecção grave no intestino. O médico tinha dado 5 dias de atestado. Essa servidora se apresentou para essa médica e a médica não concordou com o laudo. Simplesmente assim olhou para os seus olhos, não concordo com esse laudo, não concordo. Pediu de um outro médico. A servidora doente teve que ir consultar com outro médico. Consultou, trouxe novamente o atestado. A médica novamente não aceita, avalia que a servidora estava num estado grave e orientou que ela deveria ir imediatamente para o pronto-socorro municipal para ser medicada. A servidora, chegando lá, no pronto-socorro municipal, o pronto-atendimento informou a ela: olha, isso aqui não é um caso para pronto-socorro municipal. E você tem Previpel, que é como se fosse um plano de saúde privado. Aqui é via SUS, é para o pronto-atendimento. Não tem por que você vir aqui. A servidora, pela terceira vez, retorna, tudo isso estando doente, retorna para a médica, e a médica, considerando que o estado da servidora era grave e atendendo todos os dispositivos que a médica havia solicitado, daqueles primeiros 5 dias de atestado, a médica considerou somente 2. E aí a servidora: tá, e os outros demais 3 dias? Não vou considerar. Mas como é que a senhora hoje, passados 5 dias, entendeu que eu me encontro numa situação grave, tanto que me orientou aí no pronto-socorro municipal? Tiago, então não tem cabimento, não tem cabimento. Eu penso que a assistência já entendeu, porque eu não tinha ouvido a parte histórica ainda, e fico bem triste. Tem outras coisas acontecendo também. Eu quero defender aqui a prefeitura e o prefeito. Eu fui enganado, ou sou um ignorante. Recentemente fizeram uma lei do Vale Transporte, para transformar ali aquele cartão que não funciona em valores, para que o homem possa se juntar com os 2 vizinhos que também trabalham no centro, coloque a gasolina no carro, na motinho, e venha. E o que aconteceu é que houve uma negativa, né, veemente do prefeito, e ele vetou. A Câmara derrubou, né, os vereadores foram lá e lutaram, e ele entrou na justiça. Aí me vem a surpresa. Quando entra na justiça, de imediato ganha uma liminar. E me parece que essa liminar, com base na lei. E a lei tem que ser cumprida. Será que está acontecendo na cidade uma conspiração para que o povo não veja outras realidades? Porque se os vereadores fazem uma lei que supostamente vai beneficiar, ali tem advogados. O cara sabe que lá na frente vai encontrar uma barreira jurídica. Aí a culpa não é do prefeito. Aí eu digo que tem uma conspiração nessa Câmara de Vereadores. Eu quero que dentro do teu conhecimento tu me esclareça isso. Pode ou não pode transformar isso em dinheiro? Eu sei que o Estado faz. É terminologia? O que está acontecendo? Por que é que o servidor não consegue ser beneficiado? Porque, segundo um princípio básico, a lei é para beneficiar, é para dar condições. Eu queria colocar gasolina na moto com esses valores. Eu quero que tu me diga, quem é que está errado aí? É o prefeito ou é a Câmara de Vereadores que faz uma lei fajuta? Sim. Só terminando ainda o assunto anterior, só informando os encaminhamentos que o SIMP já deu, nós mandamos uma denúncia para o Ministério Público do Trabalho, para a Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores, para os órgãos representativos da classe médica e para o Conselho Municipal de Saúde. Só informando o servidor que terá desdobramento, isso sim, não vamos deixar por isso mesmo. No que tange ao Vale Transporte, que é um projeto, na verdade, que foi de iniciativa do vereador Anselmo Rodrigues e que há muito tempo encontrava-se arquivado. E durante aquelas nossas idas à Câmara de Vereadores no período de negociações salariais da Tabase, ele pediu o apoio do SIMP para que o SIMP o subsidiasse tecnicamente, né, e juridicamente, se seria possível transformar o Vale Transporte em dinheiro. Muito diferente do que o prefeito pensa, do que algumas pessoas pensam, que simplesmente o servidor quer ganhar dinheiro em cima do Vale Transporte. Não, não tem nada a ver. Desde que foi convertido o Vale do Transporte em papel para cartão magnético, com o argumento que seria mais econômico para a prefeitura, e de fato foi, gerou uma grande economia, de que seria mais eficiente, por ser um sistema tecnológico. Pelo contrário, ele é ineficiente e ele é inoperante,
Por simples motivo, simples. Primeiro, o servidor que mora no Capão do Leão, quando ele ganhava vale em papel, ele não tirava nada do seu salário, porque a empresa de transporte intermunicipal aceitava aqueles vale em papel. Desde que o prefeito Eduardo Leite, no seu segundo mês de governo, primeira coisa que ele faz é tirar o vale alimentação para quem tinha 2 matrículas e depois tirar o vale transporte de papel para passar para cartão magnético, servidores que moram aqui perto, no Capão do Leão, têm que retirar dos seus baixos salários para conseguir deslocar-se. Tudo bem, não temos uma legislação que conceda vale intermunicipal para uma outra cidade, mas retirou essa condição do trabalhador. Segundo, vários servidores trabalham em 2 locais distintos, sejam professores, seja um guarda municipal, sejam funcionários de escola, que para se deslocar de um local de trabalho para outro, é impossível, muitas vezes, para tu chegar no horário de trabalho, utilizar-se do transporte coletivo. Você imagina um professor dando aula na colônia, 20 horas pela manhã, e tendo que depois dar 20 horas à tarde aqui no centro da cidade. Você imagina na própria zona urbana, alguém trabalhando lá no sítio Floresta, e depois tendo que trabalhar à tarde lá na zona extrema oeste, do bairro Fragata. Muitas vezes não dá tempo. Terceiro, todos os meses tem um grande número de servidores que recebem esses créditos do cartão magnético de forma atrasada. A prefeitura deveria depositar os créditos em todo o primeiro dia útil de cada mês, e todos os meses, principalmente os trabalhadores da saúde, recebem lá no dia 8, pagam do próprio bolso para ir trabalho, casa, trabalho, do dia 1º ao dia 8, e não são ressarcidos. E tem mais outro caso que ocorre todos os meses. O Fábio lá está com R$150 de saldo, vai passar ali no validador eletrônico e quando vê está zerado. Zerado, do nada está zerado. Aí o servidor, se não tem dinheiro, ou ele é convidado a retirar-se do coletivo, ou ficar ali disputando espaço com o pessoal da gratuidade. Portadores de deficiência, grávidas, idosos, né? Enfim, só gera, na verdade, transtornos. Então, o que nós fizemos? Um projeto de lei em conjunto para que, em vez de a prefeitura gastar os seus recursos para comprar os créditos lá no Sindicato das Empresas na Bento Gonçalves, que tais créditos fossem convertidos integralmente em dinheiro para o servidor, que é a parte do transporte, obrigação patronal, e nós, servidores, continuaríamos contribuindo com os 6% descontado. O que aconteceu? A ação direta de inconstitucionalidade, que foi o pedido ajuizado pela Prefeitura, onde foi concedida a liminar favorável para eles, o desembargador entende que o projeto tem vício de origem e que deve ser única e exclusivamente de iniciativa do Executivo, por lidar com orçamento, por lidar com valores. Só que, na verdade, esse projeto de lei, ele não cria novos valores. O custo com o transporte para os servidores já estava no orçamento do ano passado e está sendo executado esse ano. Não seriam criados novos valores, basta fornecer o transporte a quem é de direito. Repito, em vez de comprar créditos, usa-se a mesma quantia para dar como transporte aos trabalhadores. Então, na verdade, a iniciativa foi da Câmara, como tu bem disseste, foi derrubado, o prefeito vetou o projeto, a Câmara derrubou, promulgou a lei, compete ao presidente da Câmara sancioná-la, e aí a Prefeitura, como sempre, corre atrás do Poder Judiciário para tirar do trabalhador. Eu não vejo a Prefeitura correndo atrás do Poder Judiciário para cumprir o pagamento do piso do magistério, para pagar as gratificações que são negadas aos servidores, para pagar os incentivos à titulação, para pagar as horas extras realizadas e pagas com atraso. Agora, de outra banda, é sempre da mesma maneira. Você me dá um minuto? Sim. Então eu vou falar com um pessoal amigo aqui. Eu quero mandar um abraço para o seu Cláudio Omar, para o Renato, que é um homem anônimo. Esse sim. Esse me deu ordem, disse, eu não quero aparecer, mas esse homem fez uma doação, nós estamos acompanhando uma família no Navegante, está demorado, eu tenho batido bastante em cima, porque aqui não é um grande centro, nós alcançamos os pelotenses aqui que pegam a TV fechada, e esse homem, o Renato, eu sei que ele está me assistindo, ele fez uma doação e olha, já está lá, a casa está ficando uma joia. O Alexandre, que eu fui injusto com esse homem, eu esqueci dele várias vezes, trazendo, anotando, passou a ser um apoiador do programa, mas esse homem, eu vou dizer o que ele doou. Ele doou lá uma escrivaninha que eu tinha muita vontade de ter uma, para casa dessa família do Navegantes. Ele deu um sofá maravilhoso. Eu vou lá conversar com a família para ver como é que está a situação, eu me sento lá. O Alexandre vai aparecer ali embaixo, ele tem um caminhão, ele faz transporte, e também agora é apoiador.
é daquelas pessoas que Deus tem me abençoado, Tiago. Eu até estou sofrendo ainda um pouquinho, mas eu não vou pedir apoio de ninguém, sabe por quê? Porque aqui ninguém vai dizer nada. O apoiador aqui tem que querer que as pessoas vejam o espelho do que está acontecendo na cidade, só a verdade, só aquilo que é, sem levantar bandeira nenhuma e sem dar pitaco. O apoiador é aquele homem que ele gostaria, talvez, de estar lá carregando no colo um enfermo, um doente, mas ele apoia o programa, porque nós damos essa ênfase de usar o braço da comunicação, da TV comunitária, para ajudar as pessoas. E eles têm feito isso. Seu Cláudio Omar, Renato, Alexandre e o meu amigo Roger Krieger. Seu advogado, continue correndo. Tenha mais paciência com esse homem. Ele tem 3 crianças que, segundo consta, estão até com fome lá onde estão sendo cuidados. Continue com força, com fé. Eu sei que você é um guerreiro. É um R2 de infantaria. Brasil. Eu vou fazer uma pergunta para o pastor aqui. O homem saiu da caverna, se reuniu em grupos, e aí deu confusão, precisou fazer lei. A lei foi feita para que houvesse boa convivência e desse lucro para as pessoas, que elas pudessem obter os direitos. O que é que Deus fala quando 2014, anos depois da passagem de Cristo aqui, 90 anos depois, o último registro, um apóstolo, João, escreveu, o que é que Deus deve estar pensando dessa lei? Tem lei, mas não consegue obter direito. Tem direito, mas não consegue exercer. O mundo está em caos. Vou ser mais direto. O que é que Deus está pensando disso, pastor? Olha, eu acredito sinceramente, né, que Deus pensa hoje, a nível de mundo, né, o mesmo que Ele pensou um dia com relação a Israel, conforme está lá em 1 Samuel. Deus queria governar sobre Israel. Deus queria o seu governo sobre Israel. E eu quero dizer para vocês que o governo de Deus, ele é trabalhista. O governo de Deus, ele é progressista. O governo de Deus, ele é socialista. O governo de Deus, ele é comunista. O governo de Deus, ele é democrático. E ele tem as suas leis espirituais, princípios eternos que ele não negocia. Mas existem também as leis civis, existem as leis morais, assim como existem também as leis religiosas. E eu quero dizer para vocês que está lá em Apocalipse 3:20, onde o Senhor Jesus ele fala: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. No Evangelho de João, Jesus fala também: e eu e o meu Pai viremos para ele e faremos nele morada permanente. Deus só quer, na verdade, participar, não só da vida do homem, mas da sociedade e do governo. Deus quer participar. Mas, infelizmente, o Fábio Diniz e o Tiago Botelho, que eu tenho a grata satisfação de conhecer aqui e poder ouvir ele esclarecendo algumas coisas, enfim, dizer, gente, que na nossa Constituição o nome de Deus foi riscado. Um dia o nome de Deus ele foi riscado. Quando colocaram lá na lei, né, que o Brasil não tem religião, tá? Eu quero dizer que houve um grande erro, gente. Houve um grande erro. Na verdade, o que foi feito foi riscar o nome de Deus da nossa Constituinte e dizer que o Brasil não precisa de Deus. Sabe, pastor, nós falamos um dia aqui sobre esse assunto e eu me alegrei
Eu me alegrei porque Deus é bem maior do que os pensamentos do homem. Se você tem em casa uma Constituição Federal, ainda que ela diga que nós somos um país laico, que não tem religião, a nossa Constituição, lá no preâmbulo, ela diz assim: essa Constituição é promulgada debaixo da autoridade de Deus. Então, ainda que você não queira, Deus quer que a lei seja cumprida. Vou mandar mais um recadinho que eu esqueci aqui. Da Lumipel, o Fernando, o vendedor. Eu vou cobrar no ar. Fernando, eu não pedi, mas já que você ofereceu, eu quero botar um portão bem bonito na porta de entrada, lá da casa daquela família do Navegantes. Então, você dê seu jeito. Nós estamos aguardando. Tiago, para terminar, está esgotando o nosso tempo, não me passou na garganta. Não relativo à prefeitura. Eu me preocupo muito com a ordem social, com a lei. O caso dos vales. Se a lei proíbe, está certo o prefeito. Se a lei não proíbe, tem que dar logo o dinheiro, porque o povo precisa, e governante é constituído para administrar a coisa pública, para que o povo seja beneficiado. Fim. Mas tem outras coisas. Não dá para entender. Direito de greve é natural. Os caras fizeram greve, perderam na justiça. Mas quem é que diz que o homem não tem direito de receber? Que não dá para fazer um acordo? Como é que está isso? O que o sindicato fez? Tão logo terminou os dias de greve e paralisação, o SIMP ajuizou uma ação na Justiça do Trabalho. E tanto a Justiça do Trabalho como o Ministério Público do Trabalho somaram-se, tornaram-se bastante solícitos nesse sentido e tentaram 3 audiências de conciliação. 3 audiências de conciliação. Nenhuma das 3 audiências a Prefeitura quis conciliar. E o que era a conciliação? Apenas a Prefeitura permitir a possibilidade dos trabalhadores que aderiram à paralisação à greve de trabalharem, compensarem esses dias não trabalhados para terem os descontos que sofreram nos seus salários. Nenhuma das 3 audiências a Prefeitura quis conciliar. E diz que é o governo do diálogo. E se diz que é o governo democrático. Se diz o governo que cumpre a legislação vigente. E nessa situação, como não foi possibilitada a conciliação, segue ainda a ação do SIMP na Justiça do Trabalho para julgamento do mérito, no que tange a devolução desses valores. O que a gente conseguiu obter enquanto sindicato? Isso sim foi uma vitória bastante promissora ali dentro da Justiça do Trabalho. O prefeito foi obrigado a não ocorrer esses dias de desconto, incorrer esses dias de paralisação em greve, em prejuízo funcional à vida dos servidores. Conseguimos essa garantia, então qualquer servidor vá lá na Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira, peça o documento denominado ocorrência por matrícula. Ocorrência por matrícula. Obrigatoriamente tem que aparecer em negrito ali que tais faltas, por paralisações ou greve, não poderão incidir, não poderão prejudicar nem influenciar na sua vantagem funcional ou remuneratória. Ou seja, para fins de licença-prêmio, para fins de aposentadoria, para fins de outras demais vantagens, tais dias não incidirão. E permanece ainda tramitando na Justiça, haja vista que a Prefeitura não quis conciliar na boa forma que seria do diálogo. E isso é lamentável. O nosso tempo está esgotando. Eu tenho certeza que a forma como foi explicado não é uma visão histérica do leigo, que seria a minha, é a visão histórica de quem conhece, de quem está na linha de frente fazendo esse trabalho. Vou ressaltar mais uma vez, para mim foi uma grande vitória, não só trabalhar junto, mas adquirir essa amizade, essa convivência contigo, Tiago. Você, segundo o meu pensamento religioso, é um homem de Deus. Pastor, feliz também porque o senhor se propôs a me acompanhar. Tenho certeza que vai orar bastante e que na semana que vem nós vamos ter aqui grandes revelações. Amém. Principalmente para quem não teve oportunidade de ver a Bíblia. Vou lembrar aqui de um grande homem, chama Aécio Neves. Esse homem me surpreendeu. Eu sabia que era um homem muito inteligente e ele terminou o discurso dele depois da derrota com algo bíblico. E eu tenho tomado bastante para mim isso. Diz que o derrotado não é quem perdeu uma batalha. Derrotado é quem desiste. E quem sabe um dia nós vamos ver esse homem aí que tem uma herança familiar. Tancredo de Almeida Neves foi um grande homem. Os democratas devem honrar
né? Devem cumprir com a lei e devem exaltar esse nome. Eu vou terminar dizendo assim, talvez soe um pouco pesado no seu ouvido, mas eu de fato estou feliz e quero permanecer aqui nesse mundo. Mas tem uma frase do apóstolo Paulo que eu entendo. Quando essas coisas acontecem, quando o que era para ser feito não é feito, quando pelo desejo de um homem que devia fazer o melhor, faz o pior e bota o povo a sofrer, eu me lembro do apóstolo Paulo, porque ele se entristeceu com o mundo em determinada oportunidade, e aí ele disse assim, olha, melhor me fora morrer e estar com Cristo lá no céu, mas por causa dos eleitos, eu ainda devo permanecer mais um tempo. E aí eu escuto depois o Aécio Neves dizer assim, olha, eu terminei a carreira, eu combati o bom combate e guardei a minha fé. Junto com esse pastor abençoado, com o Tiago Botelho, com a minha audiência, eu quero pedir que Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, abençoe a todos e na semana que vem eu volto. Uma boa noite para todos.